Fala pessoal, meu nome é Henrique Lira e nesse vídeo aqui eu quero estar falando um pouquinho a respeito de parâmetros no JavaScript. Eu não vou estar entrando de forma muito conceitual, muito técnica no assunto, para tentar explicar de uma forma mais simples e que facilite o entendimento. E vou deixar bastante exemplo aqui para você ter noção de como utilizar ele em cada situação. Vamos lá, só para a gente entender um pouquinho o que são parâmetros. Parâmetros são valores passados para dentro de uma função para ser utilizado por ela. Praticamente qualquer elemento é aceito como parâmetro, e no JavaScript, inclusive outra função pode ser utilizada como parâmetro. Então eu vou escrever aqui uma função chamada soma, e o que essa função vai fazer? Ela vai somar o valor 1 com o valor 2. E se a gente executar essa função, ela vai trazer para a gente, obviamente, o resultado 3. Beleza, e qual a importância da gente utilizar parâmetro? Não é legal a gente criar uma função soma para somar apenas valores 1 e 2. Então a gente precisa criar de uma forma genérica essa função soma para a gente utilizar com quaisquer outros números. Então, como a gente faz isso? Ao invés de a gente passar diretamente o valor para dentro dessa função, a gente vai colocar um valor não existente, ou seja, a gente está colocando aqui um valor abstrato. Porém, como a gente vai passar os valores aqui para dentro dessa função? A gente vai passar eles através de argumentos. Esses argumentos, eles não têm valor nenhum ainda. Quando a gente for executar a função, a gente vai passar o valor que a gente quer para dentro desse argumento. Então agora se a gente utilizar aqui, ó, a gente novamente tem o resultado 3. Se a gente utilizar novamente essa função, só que mudando os valores agora, 4 e 3, ó, ela vai trazer para a gente 3 e 7, as duas somas. Ou seja, agora essa função ela está tão genérica que a gente pode somar quaisquer valores que a gente quiser. A gente só precisa de colocar o valor no momento da execução da função. Isso é interessante também porque a gente pode definir o valor antes mesmo da criação da função. Então vamos colocar aqui que número 1 vale 3 e número 2 vale 5. Quando a gente for executar essa função, basta a gente colocar número 1 e número 2 como parâmetro. Quando a gente executar a função agora, a gente tem a primeira soma, a segunda soma e a soma desses dois números que a gente passou aqui para dentro de variáveis. Bom, dessa forma aqui a gente consegue ter uma visão geral de como utilizar os parâmetros e para que eles são importantes. Agora o que eu vou fazer é mostrar outras formas de se utilizar parâmetros com outros elementos. Então vamos lá, vamos criar aqui uma função chamada frase. E o que essa função vai fazer? Ela vai simplesmente mostrar uma string na tela concatena aqui com um parâmetro chamado nome. E a gente vai estar passando aqui esse nome como argumento. Beleza, novamente na hora de executar a função, a gente vai estar passando o valor real que a gente quer para dentro desse argumento. Compilando, a gente agora vai ter o resultado de meu nome é Henrique. Novamente, a gente poderia estar passando isso daqui para dentro de uma variável. No caso, poderia estar vindo, né, de alguma variável esse valor. E a gente poderia estar passando a variável como esse argumento. Então, o resultado vai ser o mesmo. Meu nome é Henrique. Muito bem, com esses dois exemplos que eu passei, eu aconselho vocês já a irem testando aí para entender como funciona. Agora eu vou simplesmente mostrar outros tipos de elementos que a gente pode estar utilizando como parâmetro de formas bem interessantes. A gente poderia estar criando aqui também um boolean. O que seria um boolean? São valores verdadeiros ou falsos. Eu vou estar criando aqui uma função chamada verifica, que vai receber
um argumento de nome valor, e a gente vai estar verificando se valor for falso ou se ele é verdadeiro. Se o valor for falso, a gente vai dar um console.log, o valor é falso. Se for verdadeiro, o valor é true. Novamente, no momento de executar a função, a gente vai estar pegando aqui essa variável chamada boolean e vai utilizar dentro da função. Ó, o valor é true. Se a gente colocar aqui false, o valor é false. Bom, como eu disse, praticamente qualquer elemento é aceito como parâmetro. Então, agora a gente vai estar utilizando um objeto chamado pessoa. Esse objeto aqui, ó, que contém nome e idade. Então, nessa função, a gente vai estar passando o que? A gente vai estar passando um objeto para ser utilizado dentro dela. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui ó, um objeto.nome, concatenar com tem, concatenar com objeto.idade e concatenar com, vamos colocar aqui um espaço para ficar anos, uma quebra de linha, né? Beleza, com essa função aqui, agora quando a gente executar ela e passar pessoa como parâmetro, olha o que a gente vai ter. Henrique tem 24 anos. Muito bem, assim como a gente passou um objeto para dentro daquela função, nessa daqui a gente vai estar passando um array de objetos. E aí a gente vai estar utilizando a função agora, ao invés de mostrar pessoa, a gente vai estar criando uma função mostrar pessoas. E essa função mostrar pessoas, ela vai estar recebendo um array como parâmetro. Muito bem, o que essa função aqui vai fazer? A gente vai simular a mesma frase que a gente fez no último exemplo. Então, a gente vai ter que colocar um for aqui, já que agora tem mais de um objeto, a gente vai varrer esse array e passar por cada objeto. E vai dar aqui um console.log com a mesma coisa que a gente fez na última, porém agora utilizando o array, né? Então, array índice de ponto nome, mais concatena aqui com tem, concatena com, vou dar uma quebra de linha aqui, concatena com array índice de ponto idade, anos. Beleza, quando a gente for utilizar agora essa função e passar o pessoas aqui para dentro, a gente vai ter as 3 pessoas sendo mostradas. Henrique tem 24 anos, Laura tem 42 anos, Paulo tem 15 anos. E eu também quero mostrar aqui agora uma curiosidade do JavaScript que pouca gente conhece. É o console.table. E aí se a gente simplesmente passar aqui array e executar novamente essa função, olha que legal. A gente mostra uma tabela com todos os objetos do array. Bom, pessoal, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, algumas formas aí, vários exemplos de como utilizar parâmetros. Então, treina um pouco aí e se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar aí com algum amigo, me incentiva muito a continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui para o canal. Em breve eu vou estar trazendo mais vídeos aí, tentando trazer o máximo de exemplo possível para facilitar o entendimento de vocês. Até a próxima, tamo junto.